Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs que chegam aqui à nossa página do Facebook, nesta noite de quinta-feira, para mais um Sobre a Mesa, o último desse ano. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem estiver aí nos acompanhando, se manifeste nos comentários, deixe o seu boa noite, o seu nome, de onde você nos assiste, e nós vamos dando início, então, à nossa live sobre a mesa desta quinta-feira, a última live sobre a mesa desse ano. Terminamos hoje a Gaudete et Exsultate, a exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado à santidade no mundo moderno. Que bom que você está aqui na nossa sala, que bom que você participa dessa nossa série de lives sobre a Gaudete et Exsultate e sobre todos os outros documentos do Papa Francisco que nós já estudamos nestas nossas lives. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. Bem-vindos todos a essa nossa live de formação de toda quinta-feira. Eu repito o que já disse no início. Essa é a nossa última live sobre a mesa deste ano. Nós encerramos hoje a exortação apostólica Gaudete et Exsultate, e vamos voltar às nossas lives depois de um período de férias. Então, deixamos livres as quintas-feiras próximas para a novena do Natal, as festividades do Natal e do Ano Novo. Depois, aproveitamos o mês de janeiro como mês de férias. E, se Deus quiser, em fevereiro, nós voltamos com as lives sobre a mesa, estudando depois, em fevereiro, outro documento do Papa Francisco. Boa noite, Sebastiana, seja bem-vinda. Pois bem, o nosso convidado de hoje, que vai nos ajudar a compreender o capítulo 5º da Gaudete et Exsultate, é o Geraldo de Três Pontas. O Geraldo é leigo, por enquanto, é casado. Ele é agente de pastoral da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Três Pontas, e é candidato ao diaconato permanente na nossa diocese. Inclusive, no último dia 6, o Geraldo recebeu, com os outros candidatos ao diaconato, o Ministério dos Acólitos, que é o último ministério antes da ordenação diaconal. Então, o Geraldo está já em processo adiantado em vista da ordenação diaconal no diaconato permanente da nossa diocese. E hoje é o Geraldo quem vai nos ajudar a compreender o capítulo 5º, o último capítulo da Gaudete et Exsultate. Bem-vinda, Vera Lúcia, de São Lourenço. E nós vamos, então, agora ouvir a apresentação, assistir à apresentação do Geraldo, para que depois, então, vocês apresentem as perguntas que houver, porventura, a respeito desse capítulo da Gaudete et Exsultate. Boa noite, meu querido Padre Jean. Boa noite, amigos e amigas que acompanham esta live pelo Facebook. Lives que já vêm de longos e bons programas com o título Sobre a Mesa. E sobre a mesa está a exortação apostólica Gaudete et Exsultate, alegrai-vos e exultai-vos, do nosso querido Papa Francisco, exortando a todos os cristãos a que sejam santos no mundo atual. E, meus irmãos, eu quero aqui chamar a atenção para um aspecto interessante. A igreja, quando ela
publica os seus documentos. Cada documento tem o seu título e o seu significado. E exortar tem um sentido muito especial. Exortação, o próprio nome já diz, se nós formos recolher no radical da palavra, nós vamos encontrar uma parte onde se lê exortar, exortar. Orto nos lembra o quê? Nos lembra a ortopedia, nos lembra o movimento, nos lembra que é preciso tomar alguma providência. Então, toda vez que a igreja exorta, ela quer nos dizer, saia do seu lugar, coloque os seus ossos em movimento, crie movimento, né? E a exortação para a santidade, de início, na própria classificação do documento, já quer nos dizer isso. Não é possível ser santo parado, assentado. É preciso levantar, é preciso atender a essa exortação. É muito importante que compreendamos que também nas entrelinhas do título do documento está um apelo a que nós saiamos do nosso comodismo para a gente poder, então, partir para o mundo, para trilhar as trilhas da santidade. Então, Padre Jean e amigos, eu estou muito satisfeito, né, de estar presente nesse bate-papo. Não posso dizer que sou o melhor qualificado para isso, tem muitos outros amigos, né, conhecidos e de boa qualidade poderiam estar aqui. Mas, como ele disse, né, o Senhor nos chama e nós não podemos furtar a nossa resposta. Então, eu procurarei fazer com vocês aqui um breve resumo do capítulo 5 dessa exortação apostólica. Eu vou exibir aqui na tela alguns slides para favorecer a nossa reflexão. Então, nós vamos acompanhar, estou apenas localizando aqui, peço um minutinho da atenção e também da paciência em relação à tecnologia, né? A tecnologia é assim mesmo, nós vamos aprendendo nas nossas lives a dominar a tecnologia, né? Isso é interessante. Então, a exortação apostólica, já lhes falei, então, do significado, do sentido, do que seja exortar. O que exortar provoca em cada um de nós. Cabe-nos aqui até lembrar que as curas realizadas por Jesus, elas sempre presumiram uma exortação. Jesus nunca disse para alguém que fosse curado que permanecesse no mesmo lugar. Ao paralítico ele diz, levanta-te e anda. Não é? Então, estava ele exortando para que alguma situação fosse mudada na vida de cada um daqueles aos quais ele realizou a cura, a libertação, imprimiu naquelas pessoas uma ação para que mudassem de vida. Creio ser esse o sentido também da exortação apostólica. Creio ser este o sentido que o Santo Padre quer nos passar neste tão importante documento, no qual nós vamos fazer uma brevíssima retrospectiva. Então, este documento ele tem 5 capítulos, vocês já acompanharam aqui o primeiro capítulo, chamado A Santidade, onde se falou do testemunho, o encorajamento dos santos, que despertam em nós a ação e despertam também para a missão de cada um de nós no mundo. Falamos também dos inimigos discretos e sutis da santidade. Dentre eles, o gnosticismo e o pelagianismo atual, que de uma forma discreta, sutil, distorcem a visão
sobre Jesus e sua encarnação e distanciam as pessoas do mistério. Isso são obstáculos à santidade. Percorremos à luz do Mestre as bem-aventuranças, uma proposta de santidade no mundo. E no capítulo 4, na nossa quinta-feira passada, discutimos os valores da santidade no mundo atual. A paciência, a mansidão, a alegria, o sentido da esperança e a oração constante na vida comunitária. E finalmente chegamos hoje, então, ao 5º capítulo. Para quem me ouve por esse gentil convite, desenvolver aqui conosco. Então, para que nós adentremos a este capítulo, eu convido a todos que nós façamos algumas orações específicas que são aplicáveis a este capítulo 5. Nós começaremos com a oração do Pai Nosso. Nós vamos rezar agora também, como oração inicial desta fala, embora a gente já tenha feito a introdução, mas estamos todos em clima de oração. Então, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Esta oração, meus queridos, eu a escolhi para rezar neste momento, exatamente porque ela é a oração que sustenta a nossa luta. Ela sustenta a luta na nossa caminhada. Como já falamos, nós somos chamados à santidade e precisamos compreender que a vida cristã é uma luta permanente. Então, quando nós rezamos a oração que o Senhor nos ensinou, ela é para nós um escudo, ela é uma proteção. É uma proteção contra o mundo, contra a mentalidade do mundo, especialmente contra o demônio, que é o príncipe do mal. Olha que Jesus nos recomenda, ao final desta oração, livrai-nos do mal. Ora, meus irmãos, o sentido da palavra mal aí não é simplesmente algo que possa ser debelado pelas nossas forças pessoais. Precisamos compreender que o demônio não é um mito, não é aquela figura que é mostrada para nós nos filmes de ficção, nesses filmes de fantasias. Não é isso. O demônio, literalmente, é um conjunto de poder maligno. É o poder do mal. E não precisamos também nos enganarmos e nos iludirmos que o demônio terá uma forma certa, uma aparência certa. Não tem formato certo. É um poder maligno que se ajusta conforme convém à pessoa a ele inclinada. O que isso significa? O demônio ajusta-se aos nossos interesses. E nem há necessidade, conforme nos diz a exortação, que a pessoa esteja dele possessa. Não há necessidade. Ele apenas vai favorecendo os caminhos conforme os interesses de cada um de nós, quando nós nos inclinamos para o mal. E é bom lembrarmos que a presença do demônio, ela já está relatada nas Sagradas Escrituras.
Há muitos relatos de pessoas que sofreram de males que hoje são explicados pela ciência, mas que naquele tempo era considerada como possessão demoníaca, como o caso das epilepsias, de alguns surtos emocionais que hoje nós conhecemos pelas ciências. Mas as Sagradas Escrituras nos deixam bem claro que Deus venceu o demônio. Então, retomando a oração que fizemos no início, o que Jesus quer deixar para nós com esta oração? É para evitar que o poder do mal nos domine. É para aumentar a vigilância. É para não se expor. Então, muitas vezes, eu até me recordo aqui, Padre Jânio, que sou numa das nossas aulas, o senhor nos dizia que às vezes nós rezamos o terço como uma metralhadora de Ave Marias, né, sem sequer meditarmos no significado e na importância daquilo que nós estamos fazendo e rezando. Então, ao rezar o Pai Nosso, não rezemos de uma forma automática. Não rezemos também sem meditar. Por quê? Porque é uma oração destinada a nos colocar na luta e na vigilância contra o poder do mal. Como esse poder do mal se manifesta? A exortação nos traz alguns exemplos, e elas nos diz o seguinte: o demônio envenena com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios. Olha só, quem de nós não passamos por essas situações e por esses momentos? E às vezes sequer nos damos conta de que isso não é uma ação nossa. Isso é uma força, é um poder exterior, é um poder maligno, contra o qual nós muitas vezes não temos força para resistir. Mas a palavra de Deus, ela nos convida explicitamente a resistir. Por isso, o nosso caminho para a santidade é uma luta constante. Agora, toda luta, ela precisa de recursos, ela precisa de armas. Então, as nossas armas são, primeiro, a fé que se expressa na oração, a meditação da palavra de Deus, a celebração da Eucaristia, a adoração ao Santíssimo Sacramento, o sacramento da reconciliação e as práticas das obras de misericórdia, traduzidas na vida de caridade, na vida comunitária e no compromisso missionário. Meus irmãos, nós estamos na caminhada do nosso plano de pastoral. Ali nós definimos sobre as comunidades eclesiais missionárias. Olha essas três palavrinhas como são armas importantes para nós combatermos este envenenamento que as forças do mal lançam sobre nós. Comunidades eclesiais de igreja e missionárias. Olha o compromisso missionário aí, tá? Compromisso missionário, vida comunitária, obras de caridade, ação pastoral. A vida da igreja caminha desta forma, à luz da fé e sob o manto da oração e da meditação da palavra do Senhor e também da celebração do mistério pascal de Jesus Cristo. Tudo isso são armas que nós utilizamos para combater as forças do mal. E, meus irmãos, a gente precisa pensar também o seguinte, é que às vezes nós temos dois extremos. Pessoas que valorizam extremamente a figura e a presença do mal
e falam dele o tempo inteiro, falam do demônio o tempo inteiro, falam do diabo, do capeta, e etc, etc. O tempo inteiro. E lá do outro lado, ninguém que diz nada a esse respeito. Poderíamos dizer que as duas correntes estão equivocadas. Não podemos duvidar da presença do mal, mas não devemos também valorizar essa presença do mal em nossa vida. Nós devemos, sim, tanto quanto possível, utilizando essas armas, combatê-las, combater as forças do mal, com essas armas que nós acabamos de mencionar. Então não adianta radicalizar, no sentido de não acreditar e no sentido de acreditar demais, dando força também para que essa presença maligna ganhe espaço na nossa vida, especialmente na nossa vida de fé. E olha, vejam o seguinte: os bens que o demônio nos oferece são bens envenenados. O progresso no bem, o amadurecimento espiritual e o crescimento do amor são o melhor contrapeso ao mal. O caminho da santidade é uma fonte de paz e alegria que o Espírito nos dá. Então poderíamos dizer, temos extremos, uns que acreditam demais e valorizam a figura do maligno, e outros que sequer dão conta de que ele existe. Mas quem não se dá conta de que comete faltas graves contra a lei de Deus, pode corromper a sua vida espiritual. Então precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, qual é? É o discernimento. É evitar que haja a corrupção espiritual. Por quê? Porque a corrupção espiritual é pior que a queda do pecado. Falando então do discernimento, nós fizemos um breve resumo da luta. E na luta, meus irmãos, numa guerra, nós temos o exemplo por aquilo que nós vemos nas películas cinematográficas. A gente vê que é um combate forte. A luta pode provocar a morte, pode provocar o estrago, pode provocar a falência. A luta pode provocar a vitória. Então, no contexto da luta contra as forças do mal, para buscar a santidade, interessa-nos que alcancemos a vitória, e a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é encarnado, viveu em toda a condição humana, menos no pecado. Embora nós sabemos pelas Sagradas Escrituras a luta de Jesus contra as forças malignas, as tentações pelas quais Jesus passou, o deserto que ele experimentou, mas ele foi vitorioso. E é nele que nós devemos esperar a luta. E é nele que nós devemos aprender e pedir o discernimento. E para pedir o discernimento, rezemos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Para discernir na luta contra o mal, só será possível quando nós pedirmos com confiança o dom do discernimento e esforçar por cultivá-lo com a oração, com a reflexão, com a leitura e com o bom conselho. Olha, cuidado, cuidado. A vida atual nos oferece enormes possibilidades de ação e de distração. Tudo é oferecido como bom e como válido. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, sem a sabedoria do discernimento, nós podemos facilmente transformarmos-nos em marionetes e ficarmos sujeitos ao poder do mal. E as vertentes malignas, olha só, os caminhos do mal, eles se introduzem pela ação. Quando, por exemplo, uma novidade atrativa que arrebanha as pessoas. Nós temos uma tecnologia avançadíssima que quase já nos permite estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E isso, muitas vezes, nos carrega sem que a gente tenha o necessário discernimento e a necessária resistência. Então, é uma ação que pode se tornar uma vertente maligna se nós não tivermos o discernimento e a atenção necessária para controlar o nosso impulso na direção dessas novidades. Mas também a vertente maligna se dá pela omissão, que é a tentação de deixar tudo como está. Então, Jesus, ele nos chama a examinar tudo que há em nós. Os desejos, as angústias, os temores, as expectativas. Isso faz parte do nosso coração, meus irmãos. É parte da natureza humana. Então, Jesus pede, olha, examine, veja, escute o seu coração. Mas preste atenção também naquilo que está fora de você, nos sinais dos tempos. Para quê? Para conhecer os caminhos da liberdade plena. O sentido de liberdade plena é aquela que nos conduz à verdade em Deus. Nos conduz à libertação plena. Na carta aos Tessalonicenses está bem claro. Examinai tudo e guardai o que é bom. Isso é discernimento. E o discernimento, ele é um instrumento de luta para nós melhor seguirmos o Senhor. Olha que o discernimento nos capacita a reconhecer os tempos de Deus e a sua graça, para não desperdiçarmos as inspirações do Senhor, para não ignorarmos o seu convite a crescer. Por que isso? Porque na prática, o dia a dia de cada um é um campo onde se travam as batalhas. Por isso, é altamente recomendável o exame de consciência sincero e diário. Quem aí já está habituado à oração das horas, quando nós rezamos as completas, é recomendado ali o nosso exame de consciência. Não é à toa. Está recomendado para que nos ofereça instrumento de discernimento. Nós, ao fazermos a revisão do nosso dia,
e colocarmos ali nas mãos do Senhor, nós devemos recordar tudo aquilo que foi bom, foi útil para o nosso crescimento e também aquilo que de alguma forma favoreceu a presença ou a chegada de alguma força do mal no nosso dia. As boas intenções ou a consciência tranquila somente não basta. Busquemos os meios para realizá-los. E o discernimento espiritual, ele deve transcender as ações e o conhecimento humano. Ora, não importa a que ramo profissional, a que ramo científico cada um pertença, o discernimento espiritual deve transcender a essas ações e conhecimentos, porque o discernimento, ele é uma graça. Trata-se do sentido verdadeiro da nossa vida e da nossa existência dirigida ao Pai, que é a fonte de vida, que não morre. O Deus verdadeiro, que enviou Jesus Cristo para a nossa salvação e libertação. Então vejam, meus irmãos, que quando nós escutamos a palavra discernimento, ela muitas vezes pode soar de uma forma superficial na nossa vida. Devemos repensar se assim for. Porque o discernimento é aquele que vai nos trazer o sentido verdadeiro da nossa vida. Qual é o sentido verdadeiro da nossa vida? A caminhada para Deus. A caminhada para o Pai. A caminhada para esse Deus que tanto nos ama. Esse Deus que é fonte de vida. Que não morre. Um Deus que nos oferece a glória da vida eterna. E que nos permite esta conquista através do seu único Filho, a quem nos enviou e que por nós sacrificou a sua vida. O discernimento, ele não requer nenhuma capacidade especial. Nem está reservado aos inteligentes, aos instruídos. São Mateus nos recorda que o Pai se compraz em manifestar-se aos humildes, aos pequenos. Então não são somente os letrados que possuem o discernimento. O discernimento é oferecido a cada filho de Deus. Basta que nós saibamos perceber, sentir e agir em função desta presença divina em nossa vida, que é o nosso escudo protetor. Quando nós voltamos o nosso coração para Deus, nós devemos exultar no Senhor. Exultar no Senhor, que é a nossa força. A oração silenciosa, ela auxilia o discernimento e renova as nossas ações. Completando então, meus irmãos, esse tema do discernimento, passamos uma breve consideração sobre a vigilância. Embora não houvesse necessidade de desmembrar da fala, uma vez que o tema está junto com o mesmo capítulo. Mas eu achei por bem considerar um tópico sobre a vigilância. O que escutar e contemplar na oração? Escutemos o Senhor, escutemos os nossos mestres, aqueles que nos ensinam, escutemos a realidade, que não cessa de nos interpelar de diversas maneiras. Quando nós escutamos e contemplamos, a escuta supõe a liberdade de renunciar ao seu ponto de vista
parcial e insuficiente aos seus hábitos, aos seus esquemas. Ou seja, enquanto não fizermos a oração, enquanto não contemplarmos e escutarmos, os nossos hábitos não vão mudar. Os nossos esquemas vão continuar o mesmo. Por quê? Porque nós nos assentamos numa falsa segurança. A gente conduz a nossa vida segundo os nossos propósitos pessoais, os nossos interesses pessoais. Às vezes precisamos e devemos quebrar essas seguranças para que nós possamos ser conduzidos a uma vida melhor. Porque não é suficiente, meus irmãos, que tudo esteja bem ou que tudo esteja tranquilo. Pode ser e pode acontecer que Deus nos esteja oferecendo algo mais. E na nossa cômoda distração, nós não o reconhecemos. Então, escutar, contemplar e obedecer à palavra do Senhor. Obedecer ao Evangelho como um principal critério de escuta. Obedecer ao magistério da Igreja, que atualiza o mistério da salvação. Mas, na vigilância, somente o Espírito pode fazer que a novidade do Evangelho tenha uma nova luz. Uma condição especial para avançar no discernimento é educar-se para a paciência de Deus e os seus tempos, que nunca são nossos. Muitas vezes pedimos a Deus que nos conceda um ou outro favor e queremos a imediata resposta, ou queremos alcançar algum objetivo conforme os nossos tempos. Os tempos de Deus são outros, são diferentes dos nossos. E são diferentes exatamente para nos aperfeiçoar. Porque o discernimento permite cumprir melhor a missão que nos foi confiada no batismo. E isso implica estar disposto a fazer renúncias. Primeiro renunciamos para que depois abramos espaço para que Deus possa agir em cada um de nós. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, todos os aspectos da existência tomam novos significados, mesmo quando nós experimentamos as dificuldades mais fortes. Mas é necessário, meus irmãos, pedir ao Espírito Santo que nos liberte, que expulse os medos, que nos leva a negar a entrada em alguns aspectos da nossa vida. Quantas vezes relutamos em não abrir o nosso coração ao Espírito Santo de Deus? O discernimento é uma saída de nós mesmos para o mistério de Deus. E ao encerrar essa nossa brevíssima reflexão, recordemos a nossa Mãe Maria Santíssima, neste tempo do Advento, aquela que espera por excelência, porque é a mais abençoada dos santos entre os santos. Conversar com Nossa Senhora, conversar com Nossa Mãezinha, consola-nos, liberta-nos e santifica-nos. E olhe que conversar com Nossa Senhora não precisa dizer muitas palavras. A exortação nos coloca ali no finalzinho, que é suficiente sussurrar uma vez ou outra a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos, minhas queridas, meu querido Padre Jean, o Santo Padre nos exorta a dedicarmos a promover o desejo da santidade. Peçamos ao Espírito Santo que infunda em nós um desejo intenso de ser santos para a maior glória de Deus. Animemo-nos uns aos outros neste propósito. Assim nós vamos compartilhar uma felicidade que o mundo não poderá nos tirar. Olha só, que maravilha, né? Que beleza. Aqui nos encontrarmos reunidos em família. Então desejo que todos tenham um santo final de ano, muito abençoado, com a presença de Deus, com muita força para lutar, com muita esperança que o Senhor renasça mais uma vez nos nossos corações. Nós vamos então agora passar a nossa segunda parte com as manifestações dos nossos queridos ouvintes. Nós agradecemos aí a participação do Geraldo. Infelizmente, o Geraldo não pôde ficar para responder as perguntas de vocês, porque surgiu um compromisso de última hora e o Geraldo teve que bilocar, teve que estar nos dois lugares, estar aqui conosco, apresentando-nos o capítulo e estar socorrendo lá uma necessidade na sua paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Pontas. Mas eu vou tentar aqui colaborar da maneira que eu puder, respondendo às perguntas que vocês colocarem aí nos nossos comentários. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma colaboração, coloque aí nos nossos comentários e nós vamos fazer a nossa conversa se prolongar mais um pouquinho a partir das perguntas, dos comentários, das intervenções de vocês. Porque é esse o nosso método, não é? É assim que a gente tem sempre feito. Não é só uma apresentação, não é só uma palestra, é uma conversa. Como se nós estivéssemos, e aqui estamos, ao redor de uma mesa, e sobre esta mesa está esse capítulo que o Geraldo acaba de nos apresentar. Já apareceram aqui algumas perguntas, e eu vou, então, resgatando as que já apareceram, enquanto vocês formulam aí novas perguntas sobre esse tema, da luta, da vigilância e do discernimento, ter atitudes necessárias no nosso caminho de santidade, como o Papa nos propõe na Gaudete et Exsultate. A Carmina perguntou aqui, Padre Jean, quando voltarmos em fevereiro, qual será o primeiro estudo? Patris Corde? Não vai ser, Carmina. Infelizmente. Nós estamos tentando chegar aos textos atuais. A Patris Corde foi lançada anteontem pelo Papa Francisco e é uma carta breve com a qual ele convoca a igreja para celebrar um ano de São José. Esse ano começou precisamente anteontem, dia 8 de dezembro, quando nós comemoramos 150 anos da proclamação de São José como padroeiro universal da igreja. A sua paróquia tem um padroeiro, a minha também. A nossa diocese da Campanha tem uma padroeira, Nossa Senhora do Carmo. O nosso estado de Minas Gerais tem uma padroeira, Nossa Senhora da Piedade. O nosso Brasil tem uma padroeira, a Senhora Aparecida.
A América tem uma padroeira, a Senhora de Guadalupe, que nós vamos celebrar depois de amanhã. E o mundo inteiro, a igreja no mundo inteiro, há 150 anos, tem um padroeiro, São José. Então, comemorando esses 150 anos de São José como padroeiro da Igreja Universal, ou padroeiro universal da Igreja, para não fazer confusão com o Edir Macedo, nós estamos já há 2 dias celebrando um ano de São José na Igreja. Esse ano foi convocado e nessa carta o Papa reflete sobre a pessoa de São José. Patris Corde quer dizer com coração de pai. São José amou a Jesus. É essa a primeira frase dessa carta. Mas nós não vamos estudá-la já em fevereiro. Quem sabe um dia nós chegamos lá, quem sabe ainda dentro do ano de São José. Mas nós vamos começar o estudo em fevereiro pela Christus Vivit. Christus Vivit é a exortação apostólica pós-sinodal sobre a evangelização da juventude. Então, nós vamos começar em fevereiro com a Christus Vivit, recebendo vários jovens que nos apresentarão essa exortação apostólica pós-sinodal. Depois do sínodo sobre a evangelização da juventude e o discernimento vocacional, o Papa publicou a Christus Vivit, que significa Cristo vive, e é ela que nós vamos estudar, então, a partir de fevereiro. Nós hoje estamos encerrando a Gaudete et Exsultate, mas estamos encerrando também as lives sobre a mesa deste ano. Vamos, a partir da semana que vem, celebrar a novena do Natal, então não quero fazer concorrência com a novena do Natal, celebrar o Natal e o Ano Novo, e vamos tirar férias em janeiro, merecemos. Vamos deixar então para fevereiro a nossa volta com as lives sobre a mesa, estudando a Christus Vivit. Então já providencia aí o texto, já aproveite as suas férias de janeiro para ler o texto da Christus Vivit, para que a partir então de fevereiro a gente estude a Christus Vivit. A Rita pergunta lá, discernimento seria então enxergar além do que vimos? É isso mesmo, Rita. Discernir significa examinar, significa separar. Quando antigamente a gente comprava um saco de feijão, a gente não via quanta pedra, quanta sujeira vinha dentro do feijão. Então a gente espalhava o feijão sobre a mesa e a gente diria, vamos separar o feijão. Isso quer dizer discernir. Discernir significa separar o feijão da sujeira do feijão. Aquilo que a gente ia fazendo sobre a mesa antigamente. Feijão para um lado, pedra e cisco para o outro. Isso é discernir. Mas para eu conseguir discernir, eu tenho que olhar bem, eu tenho que me dedicar àquilo que eu estou fazendo. Não tem jeito da gente separar feijão, escolher feijão, se a gente está fazendo um monte de outra coisa. Você está olhando, vendo a novela na televisão e escolhendo feijão. Depois você quebra o dente porque você cozinhou pedra no meio do feijão, né? Então, o discernimento é esse enxergar além, porque você dedicou sua atenção, porque você guardou silêncio, porque você contou com as luzes de Deus para enxergar melhor. O Geraldo nos dizia, e o Papa que nos diz, que não é preciso nenhuma capacidade extraordinária, não é preciso ser doutor para ter discernimento. O discernimento é um dom de Deus, e como dom é extraordinário, mas é dado aos simples, aos pequenos, aos humildes. Não é um dom ligado à intelectualidade, né? O Papa diz, é claro que a razão e o exercício da razão ajudam no discernimento,
Mas o discernimento vai além do simples uso da razão. Deixa eu ver aqui, tem agora já algumas perguntas. Como buscar, é a mesma Rita que pergunta, como buscar a santidade em um mundo tão sem Deus? Como discernir se somos tão frágeis? Me sinto tão impotente. Rita, isso já é um bom começo. O problema é quando a gente se sente poderoso. O problema é quando a gente confia nas nossas próprias forças, nas nossas próprias capacidades. São Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Esse sentimento de impotência não pode te paralisar. Ele tem que, pelo contrário, te fazer rezar mais, fazer mais silêncio, especialmente quando você tem alguma questão importante que precisa de maior atenção, que precisa de um discernimento mais seguro e fiel. O mundo está sem Deus? Não. Deus está no mundo como sempre esteve. Talvez nós é que estejamos mais cegos, mais surdos à presença de Deus. Deus está sempre. Aliás, o mundo está nele. Não é ele que está no mundo. É o mundo que está em Deus. Nós estamos imersos em Deus. Agora, estamos cada vez mais cegos, cada vez mais surdos, e por isso cada vez testemunhando menos na nossa ação no mundo a ação de Deus. O mundo não está mais sem Deus. Nós estamos aí no mundo e somos chamados a ser sinais de Deus. Então, por isso precisamos discernir melhor nossas atitudes, nossas opções, nossas escolhas, para que o mundo perceba em nós a ação e a presença de Deus. A Rosana Tavares, nossa convidada da live de quinta-feira passada, me põe aqui uma pergunta, Rosana, que eu não sou a pessoa melhor para responder a essa sua provocação. Fale um pouco, por favor, sobre a possessão demoníaca. Em seguida, também sobre a oração de cura e libertação. Rosana, primeira coisa, possessão demoníaca é uma coisa extremamente rara. Não vou dizer que não exista, existe, mas é uma coisa raríssima, raríssima. Terceira vez, raríssima. É uma coisa que não se vê, é uma coisa é uma exceção, não é a regra, né? São casos, por exemplo, que para chegar a um exorcista é preciso antes passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra, descartar todas as possibilidades científicas e, por exclusão, reconhecer a ação demoníaca. Então, a possessão demoníaca, ela é o mais alto grau da influência do demônio na vida de uma pessoa, e isso é uma coisa, repito, raríssima, raríssima, raríssima. Eu anotei aqui durante a fala do Geraldo, e eu acredito muito, piamente, nisso que eu anotei, que é o seguinte: a maior influência do diabo no mundo é o pecado, não é a possessão. Enquanto nós ficarmos preocupados com a possessão e esquecermos de cuidar, de evitar o pecado, aquele pecadinho de todo dia, nós estamos dando asas ao demônio, né? Eu acredito que, mas isso é o Padre Jean dizendo, viu? Que quando nós nos preocupamos demais, ou quando fazemos muita publicidade da possessão demoníaca e, consequentemente,
da libertação, do exorcismo e coisa e tal, o demônio está desviando a nossa atenção do pecadinho de todo dia. Enquanto nós ficamos preocupados e assistindo aí exorcismos e preocupados com possessões, a fofoca continua, a intriga familiar continua, o aborto continua, os pecados que o demônio vai semeando continuam. Por isso que eu digo que eu não sou a pessoa mais própria para responder isso. Porque eu acho que nós temos que preocupar na contramão da possessão demoníaca. Nós temos que preocupar com aquilo que o diabo está fazendo no nosso cotidiano de forma ordinária e não na forma extraordinária. Por isso essa questão da oração de cura e libertação é uma coisa que existe, é uma coisa boa, mas não é uma coisa que seja assim tão... Tudo se resolve com oração de cura e libertação. Não, não. Tudo se resolve com discernimento. É preciso buscar o discernimento, e inclusive o discernimento de quando é que essa oração deve ser feita, quando não deve ser feita. Porque às vezes ela alimenta o pecado ao invés de ajudar a vencê-lo. Vamos adiante. Deixa eu achar aqui mais perguntas. Vamos ver aqui. A Ângela tem uma pergunta. Que maravilha a oração do Espírito Santo nos liberar e que todos os dias faço. Pode nos levar à santidade quando seguimos o que o Espírito Santo nos mostra? Claro, Ângela. Não basta rezar a oração ao Espírito Santo. A oração é uma porta que nós abrimos para que ele nos ofereça, para que ele nos oriente, para que ele nos ofereça coisas boas. Mas se nós rezamos e não tivemos um probleminha de conexão e agora voltamos aqui. Então eu estava dizendo, Ângela, que não adianta rezar ao Espírito Santo. Rezar é um ótimo passo, mas é preciso ouvir no silêncio o que ele nos diz, o que ele nos orienta e praticar isso na nossa vida, né? O Geraldo dizia lá na live que ouvi uma vez eu dizer na aula, e eu digo isso sempre, que às vezes nós rezamos como metralhadora. Falamos e falamos sem parar. O silêncio, o Papa diz isso nesse capítulo, o silêncio é fundamental. Rezar, na concepção cristã, é antes de falar, ouvir. A oração cristã se distingue das outras formas de oração justamente porque os cristãos dão a Deus a primeira palavra. Quem primeiro fala é Deus. Então, rezar ao Espírito Santo, mas ouvir o que ele nos sugere, ouvir o que ele nos orienta e praticar. Esse é o caminho da santidade. A Miriam põe aqui também uma provocação. O Papa diz lá na exortação: não admitiremos a existência do demônio se nos obstinarmos a olhar a vida apenas com critérios empíricos e sem uma perspectiva sobrenatural. Padre, nos explique essa fala, por favor. O Papa aí, Miriam, está criticando aqueles que negam a existência do demônio, né? E negar a existência do demônio é negar algo que é presente na doutrina católica. Nós, católicos, acreditamos que o demônio existe, né? É um ser pessoal, diz o Papa aí na exortação, mas como dizia o Geraldo, não é um ser que adquire as aparências que nós estamos acostumados a imaginar, né?
ele adquire formas que são mais adequadas às necessidades ou aos desejos daquelas pessoas que são mais abertas à sua influência. Então, o Papa está dizendo que aqueles que não admitem uma perspectiva sobrenatural da vida, e aqui a gente poderia dizer assim, aqueles que seguiam pelo materialismo, né, somente a perspectiva material da vida, esses não vão admitir a existência do demônio, porque ele não é visível, né? Então, o Papa está criticando nessa frase aqueles que não admitem a existência do demônio. Mas não é, por exemplo, a perspectiva do Papa. O Papa afirma, ele existe, é um ser pessoal, mas não como a gente imagina, né? Com chifrinho, com rabinho de seta ou coisa parecida. Não podemos nos guiar por essa perspectiva apenas natural ou apenas material da vida. A Ângela continua aqui, que o Espírito Santo nos faz levar mais ao caminho de Deus quando rezamos todos os dias. Ângela, quando rezamos e praticamos aquilo que rezamos, como eu dizia na sua pergunta anterior. O som agora já voltou? Estavam dizendo que não estavam ouvindo, mas foi quando caiu a conexão, não é verdade? Muito bem. Alguém tem mais perguntas? Porque até onde eu tenho aqui nos meus comentários, não temos mais perguntas. Se alguém tem mais perguntas, aproveite o momento para a gente já ir encerrando, então, esta nossa conversa. Obrigado aí pelo feedback do som. A Ida diz que está ótimo, a Rosana diz que está beleza, a Cássia diz que agora sim, né? A Rita também diz que o som está ótimo. Nós tivemos um probleminha de conexão. Muito bem. A Terezinha Oliveira, lá de São Bernardo e também de Cariaçu. O senhor disse que o próximo estudo será sobre Christus Vivit. Vamos estudar a Fratelli Tutti? Vamos estudar a Fratelli Tutti, Terezinha, se Deus quiser, antes da Patris Corde. Mas ela está lá no fim da lista, porque nós estamos, até agora, tirando o atrasado, né? Nós começamos lá na primeira do Papa Francisco e estamos caminhando. Não estamos estudando todos os documentos. Estamos estudando os principais documentos do magistério do Papa Francisco, as encíclicas, as exortações apostólicas, né? Teríamos outros documentos de menor alcance, de menor abrangência, mas optamos por estes. Então, vamos, se Deus quiser, chegar a Fratelli Tutti o quanto antes, porque é um documento fundamental do magistério do Papa Francisco. Mas ainda temos alguns outros antes da Fratelli Tutti, por exemplo, a Christus Vivit. Depois temos um outro importantíssimo para nós, que é a querida Amazônia. Vamos estudar a querida Amazônia e vamos chegar, se Deus quiser, a Fratelli Tutti. Queremos muito. Aqui a Miriam, temos aqui mais uma pergunta da Miriam. Observamos na própria igreja, em alguns movimentos e em outras denominações religiosas, uma exaltação do maligno. Muitas vezes falam mais dele do que de Deus. Tudo de ruim que acontece é atribuído a ele. Não é uma forma de se esquivar dos próprios erros? Exatamente, Miriam, você já responde a sua pergunta. Quando nós atribuímos ao diabo a responsabilidade, nós estamos tirando a responsabilidade de nós. E essa é uma forma que o próprio diabo usa para que nós pequemos. Porque se a culpa é dele, e não é porque é nossa,
Mas se a culpa de todo o pecado é dividida entre nós e ele, porque todo o pecado é ele que nos sugere, nós nos habituamos ao pecado e não lutamos contra ele. Quando nós não assumimos a nossa responsabilidade, nós cedemos a essa possibilidade do pecado. Eu costumo dizer, e digo sempre nas minhas paróquias, algo que eu queria dizer para vocês aqui, e queria que vocês guardassem com muito... Tivemos aí outra vez um probleminha de conexão, mas já estamos de volta. Espero que vocês tenham esperado aí a conexão voltar. Então, eu estava respondendo a pergunta da Miriam. E eu ia dizer para vocês isso. Guardem isso na cabeça e no coração. O diabo não é um Deus mau. Já houve essa heresia no início do cristianismo, quando se acreditava que existia um Deus bom e um Deus mau, e que ambos tinham poderes equiparados e lutavam entre si. Mas esse dualismo, nós acreditamos na existência de um só Deus que é bom. O diabo não passa de uma criatura frustrada. Então, não atribua ao diabo poderes que só Deus tem. Porque o diabo não tem os mesmos poderes de Deus. E aí o que eu queria que você guardasse é o seguinte: a única coisa que o diabo pode fazer é sugerir. Só. O diabo não pode fazer mais nada. Ele só pode sugerir. O que passa da sugestão é responsabilidade minha e sua. Ele nos sugere, mas quem faz somos nós. Então, a responsabilidade de todo e qualquer pecado não é do diabo. A responsabilidade dele é de nos ter sugerido o pecado. Mas se nós acolhemos a sua sugestão, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade da possessão. O diabo sugeriu. Aquele que foi possesso consentiu na sugestão do diabo. Então, o único poder que o diabo tem é de sugerir. E se nós formos às Escrituras, o Papa diz na exortação, e o Geraldo nos lembrou isso, que as Sagradas Escrituras estão cheias de relatos da ação demoníaca. Se nós formos às Escrituras, nós vamos ver que o que o diabo faz é sugerir. A própria oração de São Bento, hoje tão divulgada na medalha de São Bento, diz: não me sugira coisas vãs. Porque tudo que o diabo nos sugere é vão, é vazio, não tem sentido. Então, guarde isso, porque isso é muito importante. A única coisa que o diabo pode fazer é sugerir. O resto é responsabilidade nossa. A Elza Gadben, lá de Caxambu, está dizendo: gosto muito de suas explicações, são bem claras, vou sentir falta das colocações, até fevereiro. Quem sabe vamos voltar mais santos. Oxalá, Elza, depois desse convite da exortação Gaudete et Exsultate, desculpe, nós devemos mesmo voltar mais santos. A Rita está dizendo aqui, ó, como falei na live anterior, pequeno livrinho com enorme conteúdo. É isso mesmo. E um conteúdo que nos chama à conversão, que nos chama a sermos mais santos. Então, precisamos, de fato, crescer. Bem, acho que terminamos com as perguntas, né? Depois que travou, estão dizendo aqui que travou e tal, mas não vejo mais perguntas aqui. Bem, eu queria, antes de nós terminarmos a live de hoje, de agradecer, né? O Geraldo começou com uma retrospectiva
e eu queria terminar com a mesma retrospectiva. Nós começamos esta breve exortação de apenas 5 capítulos. O padre Edinho, reitor do Santuário de Inhaxica, em Baipendi, falou para nós sobre o chamado à santidade, o capítulo 1. Depois, os 2 inimigos sutis da santidade, no capítulo 2, fui eu mesmo que apresentei para vocês. No capítulo 3, à luz do Mestre, nós recebemos o Davi Massaneiro, que nos ajudou a compreender as bem-aventuranças e a parábola do juízo final. Depois, na semana passada, a Rosana Tavares falou sobre algumas características da santidade no mundo atual, e hoje o Geraldo falou sobre a luta, a vigilância e o discernimento. E eu queria agradecer esses 4 companheiros que nos ajudaram a compreender a exortação apostólica Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai. Como eu disse, nós estamos encerrando essa exortação apostólica e vamos, em fevereiro, voltar com as lives sobre a mesa para aprofundar a Christus Vive sobre a evangelização da juventude. A Belga colocou uma pergunta aqui, e eu quero aproveitar a pergunta da Belga para falar de um assunto que eu tinha posto aqui na minha pauta. Como podemos conseguir os livrinhos da novena de Natal? Belga, a novena de Natal desse ano, ela é uma reflexão sobre a Fratelli Tutti, que a Terezinha tinha perguntado ali, vamos estudar a Fratelli Tutti? Já começamos na novena de Natal. A novena de Natal vai ser uma grande apresentação da Fratelli Tutti, porque foi nascendo na nossa carne que Jesus nos tornou todos irmãos. É mais ou menos este o tema da novena de Natal da nossa diocese esse ano. Os livrinhos devem estar chegando nas paróquias esta semana, mas mesmo que você não receba o livrinho, no final de semana, nós deveremos disponibilizar os arquivos digitais lá no blog do Dia do Senhor em Família. No blog do Dia do Senhor em Família, você vai ter os arquivos digitais da novena de Natal, para baixar no seu computador, no seu celular e fazer a novena aí na sua casa. Aliás, esse é um diferencial da novena de Natal desse ano. A novena de Natal deste ano não é para ser celebrada cada dia numa casa. A novena de Natal desse ano, preste atenção, é para ser celebrada os 9 dias na sua casa. Só a sua família. Ah, padre, mas aqui nós somos só 2. Pois é, na minha casa eu sou só eu. E vou fazer a novena de Natal. Só eu, né? Por causa da pandemia, por causa do necessário isolamento social e por causa do risco que nós ainda corremos de sair de casa, aglomerar, fazer muitos contatos e contatos diversos, a proposta da novena de Natal desse ano é que cada família faça a novena de Natal na sua casa. Só a família. Pai, mãe, filhos, avós, tios, quem mora naquela casa. Então, se você não conseguir até o final de semana os livrinhos na sua paróquia, baixe o livrinho aí no Dia do Senhor em Família. Aliás, essa semana nós ainda vamos disponibilizar o Dia do Senhor em Família para o 3º domingo do Advento. Mas não haverá o Dia do Senhor em Família para o 4º domingo do Advento, porque neste 4º domingo nós estaremos fazendo a novena de Natal. A Elza coloca aqui, olha, começou a novena na TV Aparecida, logo após a missa das 18. É legal, Elza, pode assistir a novena de Aparecida
na TV sem problema, mas não deixe de fazer na sua casa. Eu digo desde o início da pandemia, assistir pela TV é como assistir a Ana Maria Braga. A gente vê aqueles pratos deliciosos e não prova nenhum, só ela é que prova. Então, assistir a novena pela TV é como ver a novena e dizer que bonito, mas você não experimenta a novena. Por isso, nós oferecemos o material para você fazer em casa. É como se nós dessemos a receita e não fizéssemos apenas o programa de televisão mostrando como é que faz. É bom ver, é bom ter a receita, mas é muito melhor fazer aí na sua casa, ainda que seja sozinha, com mais uma ou duas pessoas. Muito bem, a irmã Eusa está dizendo aqui, ó, fiquei pensando na importância da catequese para contribuir no verdadeiro discernimento, no contexto em que vivemos. É isso que nós estamos fazendo aqui, irmã Eusa, tentando ajudar no discernimento, seja dessas questões aí sobre o diabo que nos perguntaram, seja até, por exemplo, sobre a forma ideal de nós vivermos a novena de Natal. Pois bem, vamos encerrando a nossa conversa de hoje. Já estamos aí há quase 1h30 conversando sobre o último capítulo da Gaudete et Exsultate. Vocês estão dizendo aí nos comentários que vai fazer falta na quinta-noite a nossa live. Na próxima quinta não, porque vocês vão estar fazendo a novena de Natal. Dediquem-se, empenhem-se, celebrem em casa. Tem um outro detalhe que eu não contei para vocês. Na novena deste ano, nós vamos ser convidados a montar o presépio ao longo da novena. Começar a sua montagem no primeiro dia e terminá-la no 9º dia da novena. Se você já montou, domingo que vem, desmonte para montar de novo, a partir de segunda ou de terça, com a novena do Natal. É importante a gente deixar aí os dias 14 a 24, são 10 dias, né? Não são 9, mas se vai que você perde algum dia, deixar esses 10 dias reservados para a novena do Natal em família. Depois, nas outras semanas, são as festas do Natal, do Ano Novo. Em janeiro, a gente tira férias, né? É preciso tirar férias. E em fevereiro, se Deus quiser, na primeira quinta-feira, se não for carnaval, na primeira quinta-feira de fevereiro, a gente volta com as nossas lives sobre a mesa. Se você sentir saudade, já vá lendo a Christus Vivit e se preparando para as nossas lives de fevereiro. O meu agradecimento a você que compartilha as nossas lives, o meu agradecimento a você que divulga as nossas lives e, sobretudo, o meu agradecimento a você que não perde as nossas lives. As nossas lives sobre a mesa só têm sentido porque você está aí do outro lado, se esforçando para amadurecer a própria fé, para crescer na santidade, para acolher e aprofundar o magistério e o ensinamento do nosso querido Papa Francisco. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a todos vocês um santo e feliz Natal. Que a chegada do menino Jesus faça crescer ainda mais o valor da família, o valor da casa comum, a necessidade de evangelizar e o chamado à santidade que é para todos nós nesses tempos atuais em que nós vivemos. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Até fevereiro.